dióptro plano. Bom, essa aula vai ser um pouco diferente, tá? Porque nós iremos estudar aí 3 tópicos. O dióptro plano, lâmina de faces paralelas e associação de lâminas de faces paralelas. Tá? Nesses 3 tópicos aí, eu vou mostrar para vocês as equações, vamos fazer exercícios baseados nessas equações e somente ao final da aula que eu irei demonstrar as equações. Isso para não levar muito tempo, tá? Porque a aula vai ficar longa. Então quem tiver interessado em ver de onde que vieram essas equações, é só assistir a aula até o final. Tá? Quem não tiver interessado, tiver mais interessado nas equações e saber desenvolver os problemas, ao final do último problema ali, você poderá terminar a aula e já passar para resolver a lista de exercícios que eu vou deixar anexo, né? Então as demonstrações das equações ficarão para o final da aula. Então vamos ao que é um dióptro plano. O dióptro plano é aquele constituído por uma superfície plana separando 2 meios. O exemplo mais simples de um dióptro plano é o par de meios ar e água, com o qual calcula-se a profundidade ou altura do ponto imagem virtual P' de um objeto real P por um observador O fora da água, figura 1, ou vice-versa, dentro da água, figura 2. Bom, essas figuras aqui, tá? Olha só, eu estou colocando o observador na figura 1, o observador fora da água. Imagine como se tivesse aqui a superfície, né, de um lago, tá? A água está bem paradinha, e o observador está vendo um peixe dentro do lago aqui. O peixe ele estará numa certa profundidade, que nós iremos chamar de P. É a distância do objeto até o sistema óptico aqui, né? Que nós estaremos chamando de dióptro plano. Então, P é a profundidade real do peixe. Bom, como vai haver essa refração aqui, olha, vai haver um desvio da luz, né? E como nós enxergamos em linha reta, você vai ter a sensação que o peixe vai estar numa posição mais rasa. Observe que essa imagem será uma imagem virtual, né, prolongamento dos raios, porém ela vai estar numa região mais acima da região da profundidade real do peixe, né? E esta profundidade da imagem, que é onde que você vai estar vendo a imagem, nós chamaremos de P', né? Então lembrando, P é a distância do objeto até o sistema óptico aqui, e P' a distância da imagem até o sistema óptico aqui. Tá? Que no caso nós estaremos chamando de dióptro, né? Dióptro plano. Do mesmo jeito, se você estiver dentro da água observando um pássaro fora da água, tá? Olha, a distância do pássaro até a água aqui nós vamos chamar de P. Já P' será a altura da imagem que você está vendo. Não, olha, devido a luz vem aqui do ar para a água, então ela vai sofrer refração aproximando-se da normal. Como a gente enxerga em linha reta, você verá, tá vendo, o pássaro como se ele estivesse numa altura maior. Nós chamaremos essa altura maior de P' aqui no caso. Ok? Você tem que estar atento aqui, porque na equação vai entrar isso. Você vai ter que estar olhando sempre para o objeto, e onde estiver esse objeto, nós vamos chamar de N, o índice de refração do meio onde está o objeto. Tá? Observe que aqui eu inverti, né? Como o pássaro está no ar, eu chamei N o ar. Aqui, como o peixe está na água, eu chamei N a água. Então, por exemplo, nesse caso do peixe aqui, o que acontece? Você verá o peixe como se ele estivesse numa posição mais rasa. Isso acontece quando você vê, por exemplo, uma piscina, num certo ângulo. Você tem essa sensação de que a piscina está ficando mais rasa, tá vendo? Mas não é, isso aqui é apenas uma aparência, essa piscina toda por igual, a profundidade dela. Mas à medida que você vai vendo mais para o horizonte lá, tá vendo? Aparentemente parece que a piscina vai ficando cada vez mais rasa. Olha essa aqui. Você está olhando a piscina aqui na quina, né? Quanto mais distante do seu olho aqui, olha, mais raso aparentemente a piscina vai estar. Então esse desvio da luz vai causar esse fenômeno. Você vai ter a sensação de que o objeto está
acima do ponto que ele realmente está. Então, voltando aqui ao nosso caso, tá? Nós teremos a equação n por n' é igual a p por p'. Olha só como é que vai ser simples, tá? Se você está olhando um peixe que está na água, n, índice de refração da água, você vai dar preferência para onde que está o objeto, tá? n', índice de refração no caso do ar, né? Que é o outro meio que você tem aí, que é onde que você está mergulhado. P é a profundidade do peixe, que é a profundidade do objeto que você está estudando. P' é a profundidade que você verá a imagem. Vai ser uma imagem virtual, né? Você verá, no caso, o P' vai ser menor do que P, né? É como se o peixe estivesse numa profundidade menor. Ou seja, a imagem vai estar numa profundidade menor aqui. Agora, vamos inverter aqui. Olha, você, no caso, está embaixo da água olhando um pássaro voando. Então, a altura real do pássaro é P e a altura da imagem que você verá, da imagem virtual, será P'. Observe que será uma altura maior. Então, você fará a mesma coisa. Olha, você está olhando o pássaro vai estar N, mergulhado no ar. N', no caso, vai ser a água. P é a altura real do pássaro. P' é a altura da imagem que você está vendo. Então aqui tá escrito o que significa cada elemento aqui, né, em cada termo dessa igualdade. Atenção! Essa expressão só é válida para os raios que formam ângulos pequenos, até aproximadamente 15 graus com a normal. Ou seja, o observador visa a imagem numa direção quase vertical. Ok? Que nós vimos aqui nessa foto anterior, né? Nesse caso que eu falei da piscina aqui, observe que o ângulo que você está vendo lá no fundo, né, já é um ângulo bem maior com relação ao seu olho aqui, né? A equação que eu acabei de mostrar ali para vocês, ela vai servir para pequenos ângulos, ou seja, você tem que estar próximo da vertical onde que está o elemento que você vai estar visando aqui. No caso aqui, o fundo da piscina, né? Porque para ângulos maiores, essa equação não vai funcionar. E aí você vai entender por que isso na hora da demonstração da equação. Tá? Porque para que a equação dê certo, ela só vai dar certo se for para pequenos ângulos. Se você abrir muito o ângulo, o resultado já não vai ser mais correto. Então vamos ver como a gente aplica isso num exercício. Olha, nós temos aí um observador vê um peixe num lago límpido numa direção que forma um ângulo de 5 graus com a normal. 5 graus é um ângulo bem pequeno, né? Sabendo que o peixe está numa profundidade de 80 centímetros, então vamos lá, profundidade do peixe. Você vai estar olhando o peixe. Profundidade do peixe vai ser P, né? Então vamos uma solução aqui. P vale 80 centímetros. E, considerando de 4/3 o índice de refração da água, vamos lá, o N da água, 4/3. Calcule a profundidade aparente que o observador, suposto fora d'água, vê o peixe. Então a profundidade aparente será o P'. Outra coisa, eu vou precisar aí do índice de refração do ar, né? Nós sabemos que o índice de refração do ar é igual a 1. Então, usando a nossa equação, olha lá, P por P' será igual a N por N', ou vice-versa aí, né? Vamos substituir, olha, o P vale 80 centímetros e o N 4/3. N', 1. E aí você vai achar o valor de P', que é a profundidade que você está vendo a imagem, né? Que é a imagem virtual. Então, substituindo 80 por P' será igual a 4/3 dividido por 1. Bom, 4/3 por 1 é 4/3, né? Eu posso passar o P' para cá multiplicando e o 4/3 para cá dividindo. Então nós teremos, olha, P' vai ser igual a 80 vezes 3/4. Né? Olha o que eu fiz. O P' veio para cá. O 4/3 veio para cá no denominador. Como é que você resolve divisão de fração? Repete o numerador e multiplica o denominador invertido. Eu já fiz direto aqui. 3/4.
Dá para simplificar, 80 por 4 vai dar 20, né? Então nós teremos aí 20 vezes 3. P', 60 centímetros. Observe como a profundidade da imagem é menor que a profundidade real com a qual o peixe está. Então, esta é a resposta do problema. Vamos para outro problema. Um mergulhador imóvel e imerso na água de uma piscina vê um pássaro pousado em cima de um poste numa direção quase vertical, sendo de 4/3 o índice de refração da água e 4,5 metros a altura do poste. Então olha só, aí vamos à solução, né? O que eu já estou dando aqui? N' é 4/3, que N' é onde que o observador está, né? Não é onde que o objeto está. 4/3, que no caso é da água. P, 4,5 metros, que é onde o pássaro está, em cima do poste. Eu quero saber qual é a altura aparente que eu estou vendo esse pássaro, né, que é a imagem virtual, e eu vou saber, então, já que o N' é 4/3, onde que está o N, né? O outro meio é o ar, que o N é igual a 1. Então, usando a equação, o que eu tenho? Que P por P' é igual a N por N'. Vamos lá, P vale 4,5 metros, P' eu quero descobrir, o N vale 1, que é o meio onde o pássaro está, que no caso é o ar, e o N' é o meio onde eu estou, que no caso é a água, né? Bom, então vamos lá. 4,5 dividido por P' será igual a 1 sobre 4/3. Bom, P' passo para cá multiplicando, 4/3 passo multiplicando 4,5. Então eu terei que P' é igual a 4,5 vezes 4/3. Olha, 4,5 dividido por 3 dá 1,5 vezes 4. 1,5 vezes 4, 6. Resposta, então, 6 metros, né? O P foi dado em metro aqui, então resposta em metro. Observe, então, que nesse caso, a imagem do pássaro está numa altura maior do que realmente o pássaro está. Ou seja, embaixo da água você vai ter a sensação oposta daquele que você está vendo de fora da piscina, né? De fora da piscina você vê como se ela estivesse mais rasa, mas de dentro da piscina, debaixo da água, você olhando para o exterior, você vai ter a sensação que os objetos estão numa altura maior. Ou seja, se você estiver vendo debaixo d'água uma pessoa fora da água, você vai ter a sensação que essa pessoa tem uma altura maior. Lâmina de faces paralelas. A lâmina de faces paralelas é um sistema de 3 meios homogêneos e transparentes, separados 2 a 2 através de superfícies planas e paralelas. Dos 3 meios, normalmente o segundo meio é a lâmina de faces paralelas. Como exemplo, pode-se citar o vidro de uma janela. O desvio lateral D é obtido geometricamente através da figura seguinte. Olha bem, imagine isso aqui, um vidro de uma janela. Tá? A luz que vem de um objeto do lado de fora, ao incidir no vidro, irá aproximar da normal, né? O vidro ele é mais refringente do que o ar. Então ele irá aproximar da normal, o raio refratado aqui. E novamente, para sair para o ar, ele irá afastar da normal, porque o ar é menos refringente do que o vidro. Então você nota que o vidro vai fazer com que esse raio de luz incidente seja desviado. Ele sofrerá um pequeno desvio, e esse desvio dependerá da espessura do vidro. Quanto maior essa espessura do vidro, maior será esse desvio. Bom, naquela ideia, como nós enxergamos, né, em linha reta, você vai receber a luz vindo desta direção. Ou seja, a sensação que você terá é que o objeto estará mais próximo. E essa sensação de estar mais próximo vai fazer então com que você tenha aí um pequeno aumento de ângulo visual. Vai funcionar como se fosse praticamente uma lente, tá? Só que você vai perceber isso melhor quando o vidro for bem espesso, né? Quanto maior a espessura, maior vai ser esta sensação. Porque para um vidro de janela comum,
praticamente você não percebe, tá? Praticamente você não vai ter essa sensação. Observe que a imagem é virtual, né? Como houve um deslocamento do raio de luz aqui, olha, a imagem vai estar nesse prolongamento. Então é uma imagem virtual. Bom, N1 será o índice de refração do meio onde a lâmina está imersa, né? No caso, normalmente a gente trabalha a lâmina de vidro com ar, né? Mas poderia ter outro meio aí. Então, no caso, seria o ar aqui. N2 seria o índice de refração do material constituído da lâmina. D, o desvio lateral que esse raio de luz vai sofrer. E E, a espessura da lâmina. Isso vai ser importante porque isso vai entrar também na nossa equação. O desvio será dado por, olha, espessura da lâmina multiplicado por seno do ângulo de incidência menos refração, tá vendo? Seno de I menos R, dividido por cosseno de R, que é o ângulo de refração aqui do raio refratado. Então, usando essa equação, vai ser fácil calcular aqui o desvio. Agora, olha, vamos aqui umas fotos, tá? Imagens, para você ter ideia disso que eu estou falando. Vou pegar essa aqui primeiro, porque eu acho que essa aqui está melhor para você entender. Eu coloquei aí uma régua e um prisma, que eu achei... Não, um prisma não, desculpa, uma lâmina de face paralela que eu achei aqui. Tá vendo? Então olha só, você tem a régua aqui embaixo, quando você coloca aqui a lâmina de face paralela, olha o que vai acontecer ali. Você tem a sensação de que essa parte da régua aqui está mais próxima, tá vendo? E se você olhar aqui o número 4, aqui você está vendo, ó, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, olha, ó, a sensação que você tem é que o número vai ficar um pouquinho maior, tá? Devido exatamente a essa aproximação, né, que você tem aí. Vamos ver outra figura aqui, ó. Vou pegar essa figura aqui agora, olha. É a mesma figura, né, só que de outro ângulo aqui. Tá vendo? Eu peguei um ângulo mais lateral aqui. Opa, deixa eu corrigir a imagem aqui, um ângulo mais lateral. Tá vendo? Você vê a régua vem aqui, olha, e a luz que você recebe do prisma, a sensação de que está mais acima. Agora olha essa última figura aqui. Vou ampliar ela aqui. Olha, você tem aqui... Eu imprimi uma circunferência, tá? Eu fiz uma circunferência e imprimi. Ok? Então você tem uma circunferência aqui certinha. Olha, quando você coloca a lâmina de face paralela, olha como aumenta. Tá? Funciona como se fosse uma lupa aqui. Ok? Então olha só. A circunferência aqui, como há uma descontinuidade aqui. A circunferência que você vê pela lâmina de face paralela é maior do que a circunferência que está no papel aqui. Por quê? Houve uma aproximação. É como se a imagem estivesse mais acima. Né? Então você vai ter essa sensação de aumento de ângulo visual aí. E aqui, né, é uma figura mostrando mais ou menos como é que seria essa sensação. Olha, você tem um lápis aqui, né, a sensação é que o lápis vai ficar um pouquinho maior e mais próximo de você. Então vamos aos exercícios de aprendizagem. Um raio luminoso monocromático incide numa lâmina de faces paralelas imersa no ar, segundo um ângulo de 60 graus com a normal. Solução, né? Vamos pegar os dados. Eu tenho um ângulo de incidência aí de 60 graus. Sendo de 4 centímetros a espessura da lâmina, então a espessura é E, né? É igual a 4 centímetros, cujo material tem índice de refração raiz de 3, N, igual a raiz de 3, determine o desvio lateral que o raio sofre ao atravessá-lo. Eu quero saber, então, quanto vale o desvio. Lembrando-se da fórmula, desvio é igual a espessura vezes o seno de I menos R dividido pelo cosseno de R. Bom, vamos substituir o que nós temos aí. Então, o desvio será igual a espessura vale 4, o I vale 60 graus, então seno de 60 menos o R que eu não tenho, dividido pelo cosseno de R.
Bom, falta então calcular o R. Como é que eu vou calcular o R? N1 seno I será igual a N2 seno R. O N1 é o ar, né? A luz vem do ar e vai penetrar no vidro, que é o N2 aqui. Então nós teremos aqui, olha, o N1 no caso é o ar, né? E o N2 aqui é o N do vidro, que eu chamei de raiz de 3 aqui. Então vamos mudar a equação aqui, né? N1 seno I igual a N seno R. Então eu terei, olha, N1 é o ar, né? 1 seno de 60 é igual a N raiz de 3, que é o índice de refração do material, seno R. Aí eu vou achar o valor do R, né? Através do seno de R aqui. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então você tem raiz de 3 sobre 2 igual a raiz de 3 seno R. Raiz de 3 você pode simplificar. Significa que o seno R então vale meio. Olha, qual é o ângulo cujo seno vale meio? 30 graus. Então o R é igual a 30 graus. Você vai substituir aqui, olha. Então aqui vai ficar 60 menos 30. Vamos substituir. Desvio então será 4, que multiplica seno de 60 menos 30 pelo cosseno de 30. Bom, 60 menos 30 é 30 graus, né? E aí então você vai ter 4 vezes seno de 30 é meio, dividido pelo cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Olha, você vai multiplicar invertido aqui, não, meio com meio vai simplificar aqui, eu posso simplificar. 2 e 2. Então você vai ter 4 dividido por raiz de 3. Racionaliza, né? Você não vai deixar a resposta assim. Multiplica por raiz de 3 e divide por raiz de 3, né? Numerador e denominador. Aqui então vai ficar raiz de 9. Raiz de 9 vale 3 no denominador, né? Então no numerador você terá 4 raiz de 3 dividido por 3, que é a raiz de 9. Resposta em centímetros, né? A única unidade de comprimento que você tinha aqui é na espessura, centímetro. Então o desvio vai ser dado em centímetro. Está aí a resposta do desvio sofrido pela luz nessa lâmina de face paralela aí. Vamos a outro problema. FUVEST. Numa folha de papel, num plano horizontal, está desenhado um círculo de centro C. Sobre a folha é colocada uma placa grossa de vidro, cobrindo metade do círculo. A figura 1, a seguir, mostra uma pessoa olhando no círculo com seu olho no eixo vertical OC. A alternativa que melhor representa o que a pessoa enxerga é, olha, exatamente aquela foto, né, que eu mostrei do círculo, e você tem uma lâmina de face paralela em cima dele. Você vai ter a sensação de que vai aumentar o ângulo visual aqui, ou seja, que vai haver uma aproximação. Então, olha, aumentar aqui não está, aqui está diminuindo, né? Aqui está aumentando, tá? Essa aqui é a melhor, ó. Aqui é a mesma coisa, a mesma coisa. Não, o C e o E aqui praticamente é a mesma coisa, tá? E o D aqui está havendo uma deformação. Está vendo? A resposta correta será a letra B. Associação de lâminas de faces paralelas. Podemos ter justaposição de várias lâminas de faces paralelas de materiais diferentes, conforme ilustra a figura. Em cada lâmina, o ângulo de refração da primeira face tem a mesma medida que o ângulo de incidência na outra face, pois são ângulos alternos internos. Bom, vamos ver o que significa isso. Primeiramente, vamos fazer um raio incidir aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui várias lâminas de faces paralelas, uma em cima da outra. Partindo do princípio que aqui, por exemplo, seja o ar, tá? Eu tenho que N1 é maior do que N, ou seja, o N da primeira lâmina aqui, o índice de refração, é maior do que o índice de refração do ar. Então o que acontece? Quando o raio de luz incidir, ele irá aproximar da normal. Ok? Então o que fala sobre esses ângulos alternos internos aqui? Significa que esse ângulo I1 de refração aqui vai ser um ângulo I1 de incidência da lâmina 1 para a lâmina 2 aqui, olha. São ângulos
alternos internos aqui, ó. Tá vendo? Então o mesmo ângulo de refração aqui vai ser o ângulo de incidência para a segunda lâmina. E aí vamos supor que a segunda lâmina tem um índice de refração menor que o índice de refração dessa primeira lâmina aqui. Então o que vai acontecer com o raio de luz aqui? Ele irá afastar da normal, porque o índice de refração é menor. E aí aqueles ângulos alternos internos aqui, olha, o que você tem? Que o ângulo de refração I2 vai ser o mesmo ângulo de incidência I2, né, para a lâmina 3 aqui, ó. O raio vai estar incidindo da 2 para 3. Se eu falar que a lâmina 3 tem um índice de refração maior que o índice de refração da lâmina 2, o que vai acontecer então? O raio de luz irá aproximar da normal. E aí então você vai ter aqui agora um ângulo de refração I3 menor do que I2. E agora já adiantando, para o índice de refração N4 menor que N3, nós teremos aí a luz incidindo da lâmina 3 para a lâmina 4, sendo que ela é menos refringente que a lâmina 3. Então o raio de luz aqui irá afastar da normal. E observando aqui, né, o ângulo de refração I3 é o mesmo ângulo de incidência I3. Então afastou, você vai ter agora um ângulo de refração I4, que vai ser o mesmo ângulo de incidência I4, para aí o raio sair para o ar. Ok? Você vai observar o seguinte, tá? Que essa saída para o ar aqui será paralela à entrada quando entrou para o ar. Ou se fosse mergulhado em outro meio aí, tá? O ângulo de incidência na primeira face vai ser o mesmo ângulo que ele vai sair lá na última face. Esses raios serão paralelos. Isso é fácil de provar e de demonstrar usando o seguinte, olha, aplicando a lei de Descartes, teremos, olha, você sabe que N seno I é igual a N1 seno I. Vamos começar lá do início. N seno de incidência será igual a N1 seno de I1 aqui. Bom, daqui para a lâmina 2, você terá então N1 seno de I1 será igual a N2 seno de I2. Da lâmina 2 para a lâmina 3, N2 seno de I2 será igual a N3 seno de I3. E assim sucessivamente. Então você vai ter uma igualdade em todas elas aqui. O que significa isso? Se N seno I é igual a N1 seno de I1, e você tem aqui, ó, N1 seno de I1 é igual a N2 seno de I2, então N seno I será igual a N2 seno de 2. Isso aqui é tudo igual. Então você pode ir direto e pegar isso para qualquer lâmina. Hoje eu lembrando o seguinte, então eu estou falando N1 seno, às vezes você não entende isso aqui, N1 seno I, N1 seno I2. A lei de Descartes fala N seno I é igual a N1 seno R. Esse R aqui, né, na verdade eu estou chamando de 1 porque é o ângulo de incidência na segunda face aqui. Isso aqui seria o R1. R1 vai ser igual a I1 aqui. Então nós temos essa igualdade toda aqui. Ou seja, você pode pegar qualquer lâmina. Se eu conheço, por exemplo, o N do ar e o ângulo de incidência, e, por exemplo, o N da lâmina 3, eu posso te pedir aqui o ângulo de refração na lâmina 3 aqui, que seria o R3 aqui, né? Aqui está no lugar do I3 aqui. Quanto que seria R3? Bastaria você pegar N seno I é igual a N3 seno de R3. Ok? Porque isso tudo aqui é uma igualdade. Então, se você conhece uma das lâminas tudo, o índice de refração e um ângulo de incidência ou refração, você vai conhecer o ângulo de incidência e refração para outras lâminas aqui. Então você terá que N seno I será igual a N' seno de I', sendo que esse I' aqui seria o ângulo de refração ou de incidência na dita lâmina, né? Ou é N3 ou N4, a lâmina que você estiver estudando aí.
Agora olha só onde nós iremos aplicar isso. Você já deve ter tido, né, na estrada essa sensação de que tem poça de água no asfalto. O asfalto vira um espelho, tá vendo? A ponto de você enxergar nesse espelho o carro. Olha só essa foto. Você vê aqui o carro de cabeça para baixo. Tá? Na verdade, você vai estar vendo uma imagem virtual aqui, tá? Só que como se ela tivesse vindo de um espelho, né? Ela parece que ela está invertida para a gente aqui. Só que não é uma imagem virtual invertida, né? Ela está invertida porque o carro está sobre ela, né? Então naquela sensação de simetria, né? Você viria o carro aqui de cabeça para baixo, como realmente nós estamos vendo. Então vamos ver por que acontece isso. Olha só, o carro está vindo na estrada, o seu olho está aqui, né? Você vai tirar a foto aqui de frente para o carro. O carro emite luz em todas as direções, você sabe disso. A luz que vem na direção do asfalto, o que vai acontecer? Ela vai encontrar aqui camadas de ar cada vez mais quente. À medida que você vai aproximando do asfalto, a camada de ar vai estar cada vez mais quente. Camada de ar mais quente significa o ar menos denso. Isso vai fazer com que o índice de refração caia, diminua. Então você terá, à medida que a luz aproxima do asfalto, um índice de refração cada vez menor, devido à densidade do ar ser menor. Então o índice de refração vai ser menor. Isso vai fazer com que a luz afaste da normal. Olha lá. A luz afasta da normal. E aí a luz vai encontrar uma próxima camada de ar aqui, mais quente ainda, menos densa, com menor índice de refração. Vai chegar um ponto em que, como o índice de refração é menor, esse ângulo de incidência vai ser maior do que o ângulo limite. Então o que irá acontecer com a luz? A luz irá refletir, porque vai estar incidindo com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Então a luz irá retornar agora. Como ela encontrará agora camada de ar com densidade maior, né, mais fria, ela irá então se aproximar da normal, porque o índice de refração será maior e irá ao encontro do seu olho. Como nós enxergamos em linha reta, você vai ter a sensação que essa luz está vindo desta direção. Ok? Bom, nosso cérebro vai interpretar isso aí como se fosse um espelho, né? Ele está refletindo aqui a luz do céu, tá vendo? Olha como é que está azulado aqui. Então você vai ter a sensação de água no asfalto. Na verdade, você vai ter uma superfície espelhada. É uma miragem, né? Você está vendo aí como se fosse um espelho no chão. Então aqui na primeira imagem aqui, né, tá mostrando a explicação aqui, né? Olha, você recebe a luz do carro direto, né? Você estaria vendo o carro, mas estaria também recebendo essa mesma luz vindo do chão, do solo aqui, tá vendo? Então você vai ter a sensação que o solo é espelhado, né? Que está molhado aqui. Essa é a sensação que você tem. Então olha só no deserto a imagem. Você tem aqui, né, a visão do deserto, e aqui você vai ter a sensação que tem água. É uma miragem. Você vê água, mas não tem água nenhuma, né? É simplesmente devido ao fenômeno da refração aí, né, das sequências de refração que você tá tendo. Vai chegar um ponto que é o ângulo limite. É a luz, né, dessa camada que você tem aqui, né? Parece que você tem aqui algumas folhagens, né? E vai estar refletindo aqui, chegando no seu olho. Então você tem a sensação de que tem água aqui. A mesma coisa aqui, tá vendo? Agora olha só, pode acontecer isso no mar também, só que aí vai ser o contrário. Tá? Porque a camada mais quente do ar vai estar a parte de cima, porque mais próximo da água aqui você vai ter a camada mais fria, né, em contato com a água. Então a camada, né, com o sol batendo aqui na água, essa camada superior do ar aqui vai estar mais quente. Então vai ser o processo inverso. A luz vai sair da camada mais baixa, vai começar a desviar e vai vir para o seu olho. Ok? Vai chegar um ponto onde que você vai ter a reflexão total. Então, no mar você pode ter essa sensação. É uma miragem.
Tá vendo? Você vai ter aí a sensação, o barco aí está de cabeça para baixo, olha lá. Tá? Você está vendo aí uma imagem virtual, vindo daquela direção lá, a imagem. É uma imagem espelhada. Bom, vamos então aos exercícios de aprendizagem. A figura mostra a trajetória de um feixe de luz que vem de um meio 1, atravessa um meio 2, é totalmente refletido na interface dos meios 2 e 3 e retorna ao meio 1. Então olha só, hein? Ele incide no meio 1, passa para o meio 2, reflete no meio 3 ali, do 2 para o 3, e novamente refrata aqui para o meio 1. Sabe-se que o índice de refração do ar é menor que o da água e que o da água é menor do que o vidro. Então olha bem, hein? Eu tenho 3 aqui. Quando vai do meio 1 para o meio 2, não está afastando da normal? Vamos representar a normal aqui nesses 3 pontos, tá? Que são os pontos ali de incidência, reflexão e refração. Tá? Então você tem aqui, nesses 3 pontos, você observa que do meio 1 para o meio 2, o raio de luz está se afastando. Você vai concordar comigo, então, que o índice de refração do meio 2 é menor que o índice de refração do meio 1, porque o raio refratado aqui está afastando da normal. Então nós temos que N2 é menor do que N1. O raio se afasta da normal. Agora, do 2 para o 3 não está havendo reflexão total. Para que haja reflexão total, significa que o meio 3, o índice de refração é menor que o índice de refração do meio 2. Lembra da água, né, na piscina, no aquário lá? Você vai haver a reflexão total quando você está indo da água para o ar. A reflexão é dentro da água ali. Então o índice de refração do meio 3 aqui vai ser menor que o índice de refração do meio 2, ou seja, o índice de refração do meio 2 é maior do que o meio 3. Isso porque está havendo reflexão total. Então, bom, pela lógica, então, o que você tem? Se N2 é maior que N3, mas ele é menor do que o N1, significa que o N1, no caso, é o maior deles. Então você vai ter que N1 é maior do que N2, que é maior do que N3. O N3, então, é o menor deles. Quem tem o menor índice de refração? No caso, será o ar. Você vai começar pelo ar. Quem é o intermediário, ou quem é o maior índice de refração aí no caso? No caso, você tem aqui a água é menor do que o vidro, né? Se o índice de refração do ar é menor que o da água e que é menor do que o vidro, ou seja, o vidro é o maior. Então o 1 aqui, olha, vai ser o vidro. Então você terá vidro e água a seguir. Vidro, água e ar. Vidro, água e ar, resposta correta, letra B de bola. Tá bom? Vamos para outro exercício. 6. Ao amanhecer, embora o Sol ainda esteja abaixo do horizonte, recebemos raios solares. Explique por quê. Bom, não sei se você sabia disso, mas quando o Sol se põe ou quando ele nasce, você vai começar a enxergar ele antes que ele realmente chegue no horizonte. Ou no caso dele se pondo, né? Quando você estiver vendo só uma pontinha dele lá, ele se pondo, ele na verdade ele já se pôs. Você continua enxergando o Sol ainda. Isso porque haverá um desvio da luz solar na atmosfera terrestre. Então vamos entender por que isso acontece. Olha, você tem aqui o sujeito, está aqui no plano da Terra, aqui, né? Ele está enxergando lá no horizonte, ele não está vendo o Sol ainda. O Sol vai nascer. Tá? Aqui ele fala amanhecendo, né? O Sol ainda está abaixo da linha do horizonte. Mas essa luz solar que vem aqui em todas as direções, quando penetra na atmosfera terrestre aqui, ele vem encontrar a camada de ar com uma certa densidade. Né? À medida que ele vai indo para próximo da superfície da Terra, a densidade está aumentando, o índice de refração está aumentando. Então sofrerá um desvio aí. Só que esse raio de luz que resvala na Terra, que ele vai ter tendência a sair. Né? Olha, você tem aqui o índice de refração decrescente da Terra para o alto, né? Para o céu aqui, porque vai ter uma camada aqui que depois é vácuo. Né? Acima da atmosfera é vácuo. Tá? Então o índice de refração lá vai ser 1. Né?
Então, à medida que você vai tendo camadas de ar com índice de refração menor, o que vai acontecer? O raio de luz vai resvalar aqui na atmosfera terrestre, vai encontrar camadas aqui, olha, com mais densas. E à medida que vai subindo aqui, ó, você vai ter camadas aqui, ó, com menos densidade, menor índice de refração. Vai chegar uma hora que vai resvalar na atmosfera terrestre e o ângulo de incidência aqui, olha, vai ser maior do que o ângulo limite. E aí, então, irá ser refletido para os seus olhos aqui. Ou seja, a luz ela vai fazer uma curva aqui. Tá? E essa curva, então, como nós enxergamos em linha reta, onde que você vai ver o Sol? Esticando aqui, olha, pegando uma linha reta aqui, você vai ver o Sol acima da linha do horizonte. Tá? Então você estará vendo o Sol antes que ele nasça. Tá? Você já vai estar enxergando o Sol aí. Tá? E ao anoitecer é a mesma coisa, tá? O Sol vai entrar, né? E à medida que ele vai entrando aqui, você vai continuar vendo o Sol numa região mais alta. Tá? Quando o Sol se pôs, você ainda vai estar enxergando o Sol aí acima da linha do horizonte. Interessante, né? Vamos então à explicação, tá? A densidade do ar varia com a altitude. Quanto maior a altitude, menor é o índice de refração do ar. Sendo assim, quando a luz do Sol resvala na atmosfera, ocorrerá a reflexão total. Isto fará com que enxerguemos o Sol antes que ele cruze a linha do horizonte. A mesma coisa acontece quando o Sol se põe. Continuaremos a enxergá-lo mesmo após ele se pôr fisicamente na linha do horizonte. Vamos a um outro exercício. Um feixe de luz monocromática incide sobre lâminas paralelas de diamante e vidro, como representado na figura. Sendo os índices de refração absoluto 2,42 para o diamante e 1,52 para o vidro, qual das linhas da figura melhor representa a trajetória do feixe luminoso? Bom, olha bem, hein? A luz está vindo do ar, né? Todas elas são paralelas aqui, tá vendo? Está vindo do ar. Quando penetra no diamante, o índice de refração do diamante é grande, então vai aproximar da normal. Então, olha, você tem aqui, no primeiro caso, está aproximando da normal, no segundo caso, está aproximando da normal, no terceiro caso, aproximando, todos eles estão aproximando, todos eles poderiam ser verdadeiros aqui, não é? Tá? Todos eles estão aproximando da normal. Bom, mas quando sai do diamante para o vidro, observe que o índice de refração do vidro é menor. Então, do diamante para o vidro, vai ter que afastar da normal. Onde que ele afasta da normal? Olha, no primeiro caso aqui, olha, ele está aproximando da normal. No segundo caso, imagina a normal aqui, ele vai estar afastando da normal, o segundo caso. Tá? No terceiro caso, aproximando. No quarto caso, também está afastando da normal. Olha. Poderia ser o segundo e o quarto caso. E o último caso aqui, ele está passando reto, tá vendo? Então está eliminado. Ok? Então falta aqui, ó, eu estou na dúvida do segundo e do quarto caso, letra B e letra D de dado. Então vamos ver, saindo do vidro, o que vai acontecer? Não vai do vidro para o ar? O ar é menos refringente, então vai ter que afastar da normal. Na letra B, aqui, olha, ele está afastando da normal. E na letra D, ele está aproximando da normal. Então a resposta correta será a letra B de bola. Vamos ao último problema. Um raio de luz atravessa uma lâmina de vidro de faces paralelas imersa no ar, sendo parcialmente refletido nas duas faces. Considerando os ângulos indicados no esquema, o ângulo Q é igual a... Aí tem as respostas aqui. Vamos lá, o ângulo Q é esse aqui, ó. Observe que ele fala, né, que o raio está sendo refletido parcialmente nos dois pontos aqui, né? E está sendo refratado também. Então, olha, o raio de luz vem aqui segundo um ângulo A de incidência, tá vendo? Então, se eu perguntasse o ângulo B seria igual ao ângulo A. O A de incidência e refrata aqui, você tem um ângulo de refração C, que vai ser o ângulo, mesmo ângulo de incidência D aqui, ó. Tá? Esse ângulo C é igual ao ângulo D aqui, que seria igual ao ângulo E de reflexão. Mas o negócio é que eu estou querendo o ângulo Q. Que é o ângulo Q? O ângulo de refração aqui para o ar é o ângulo G, que é o mesmo ângulo A, que é o ângulo de incidência aqui. Lembra? A reta que sai aqui do outro lado, refratada, né?
Essa é paralela a essa de incidência aqui, na primeira face. Ok? Então eu sei que o G ele é igual ao A, que é um ângulo de incidência. E quanto que vale Q? Tá? O Q então seria o quê? 90 graus menos G. Tá? Você não tem 90 graus menos G aqui, mas você tem 90 graus menos A. O G, esse ângulo G não é igual ao ângulo A? Então 90 graus menos A. A resposta será a letra D de dado. Ok? Bom, a partir daqui eu vou começar a demonstrar dióptro plano, tá? São as equações que nós trabalhamos. Então, na verdade, se você não estiver interessado na demonstração das equações, a aula acaba por aqui. Tá bom? Você tem uma lista de exercícios anexa aí, seria interessante que você desenvolvesse a lista de exercícios. Porque a partir de agora eu irei demonstrar as equações que nós estudamos aqui. Então vamos à demonstração do dióptro plano. O dióptro plano é aquele constituído por uma superfície plana separando dois meios. Eu vou usar como exemplo aqui o ar e a água, para ficar mais prático, né? Tá mais dentro do nosso cotidiano. Vamos supor que você esteja aí fora da água observando um peixe que está aí no fundo de um lago aí. Você olhando esse peixe, na realidade o peixe não vai estar na posição que você está olhando. Isso porque os raios de luz que provêm do peixe, ao sair da água, irá afastar da normal. Porque o índice de refração do ar é menor que o índice de refração da água. Então esse ângulo de refração será maior do que o ângulo de incidência. Então o que nós teremos aqui? Como nós enxergamos em linha reta, você vai ter a sensação de que o peixe vai estar numa posição mais acima. Então você verá o peixe numa posição mais rasa. A sensação que você vai ter então é que ele está numa profundidade menor. O que acontece quando você está olhando uma piscina do lado de fora, você vai ter a sensação de que ela é mais rasa. Então como é que nós calculamos essa profundidade aparente? Nós temos a profundidade real do peixe, que nós chamaremos de P, e P' é a profundidade da imagem. Né? Você observa aqui que é uma imagem virtual. Tá? Vai te dar aí uma profundidade aparente P'. Muito bem. Você tem que estar olhando num ângulo bem pequeno, porque você vai ver que na demonstração aí a gente tem que usar o valor da tangente. E a equação de Descartes é N1 seno I, N2 seno R. E até 15 graus a tangente é muito próxima do seno. Então nós vamos substituir lá o valor de seno pela tangente. Então olha bem, observe que para ângulos até 15 graus o valor de seno é muito próximo do valor da tangente. Então podemos fazer N seno I igual a N' seno R. Isso aqui é a equação de Snell-Descartes, né? E aí você substituindo o seno I, seno R pela tangente I, tangente R, vai dar para a gente demonstrar a equação. Tá? Mas então, para que isso ocorra, os ângulos têm que ser pequenos, ou seja, no máximo de 15 graus. Então vamos lá, como é que eu vou calcular a tangente de I aqui? Tangente de I não é cateto oposto por cateto adjacente? Vamos chamar esse cateto oposto aqui de X. Tá? Cateto oposto e o cateto adjacente é P. Então eu terei aqui, ó, no lugar da tangente de I, eu terei X sobre P. Então N, que é o índice de refração da água, que multiplica X sobre P. Vezes seno R. Vamos lá, quem é o seno R agora? Olha, R é esse ângulo aqui, mas aqui para cima eu não tenho valores. Tá? Eu teria que jogar um outro cateto oposto aqui, Y e o N, vai ser a altura do olho. Eu quero trabalhar aqui, olha, dentro da água. Então esse ângulo R, observa bem que o posto pelo vértice aqui vai ser esse ângulo todo aqui, olha. Vamos chamar esse ângulo todo de R. Tá vendo? Esse ângulo todo aqui, oposto pelo vértice. Então eu vou estar trabalhando aqui dentro da água. E o cateto oposto aqui, olha, para a tangente de R, vai ser o próprio X.
Então você vai ter x e quem vai ser o cateto adjacente? O P'. Então eu irei poder colocar no segundo membro da igualdade N' vezes x sobre P'. Bom, x você pode simplificar, simplifica o x, e o que eu terei aqui? Eu posso passar o P para cá multiplicando e o N' para cá dividindo. Então você vai ter que N sobre N' será igual a P sobre P'. Está demonstrada a equação. Aí você sempre vai ver assim, né, para usar ela. Olha, N é índice de refração do meio em que se encontra o objeto. Isso é muito importante. Já que você faz N sobre N', que é igual a P sobre P', N é onde encontra o objeto. No caso, o peixe, N da água. Então, N' vai ser N do ar. O P, profundidade real do peixe. P', profundidade aparente do peixe, a profundidade da imagem que você vai estar vendo. Vamos fazer agora o contrário, você dentro da água. Tá? Você dentro da água, o que vai acontecer? Você vai ver um pássaro voando. Esse pássaro vai estar a uma altura P. A luz que provém desse pássaro aqui, ao penetrar na água, ela vai aproximar da normal, uma vez que a água é mais refringente. Então a luz vem do pássaro, penetra na água, aproximando da normal. Como a gente enxerga em linha reta, olha, você vai ver aqui, a imagem vai ficar aqui em cima. A sensação que você vai ter é que o pássaro então vai estar numa altura maior. Eu fiz a demonstração direta aqui, tá? Porque é igual à demonstração anterior. Tá? Só para não falar que não foi demonstrado. Né? Então você tem N seno I, N' seno R. O N agora é o ar, né? Tá, a luz está vindo do ar para a água. Então N do ar, seno de incidência, o ângulo de incidência do ar aqui. Refração já é dentro da água. Então você tem N tangente de I igual a N' tangente R. A mesma coisa, tá? Para pequenos ângulos. Quem vai ser a tangente de I aqui? Olha, eu já estou chamando aqui, ó, de X o cateto oposto. E o cateto adjacente vai ser P. Então aqui você vai ter X sobre P, que vai ser igual a N' tangente de R. Quem vai ser o tangente de R? Olha, R estaria dentro da água. Aí você pega o oposto pelo vértice aqui, ó. Ângulo oposto pelo vértice será esse ângulo daqui, que vai ser um ângulo R. E aí, olha, você vai ter que esticar aqui, olha, imaginar um triângulo grande aqui, ó. Tá vendo? Ó, o cateto adjacente vai ser isso tudo aqui, ó. E o cateto oposto? Eu vou estar chamando aí desse X aqui. Tá? Imagina um triângulo grande aqui, ó. Cateto oposto vai ser X e o cateto adjacente, P'. Tá? Que vai ser isso tudo aqui, ó. O cateto adjacente, né? O cateto adjacente vai estar aqui, ó, paralelo a esse lado aqui, ó. Tá? Então você vai ter aqui, olha, cateto oposto X por P', X por P'. X simplifica, o P passa multiplicando e aí você passa a ter a mesma equação que você tinha anteriormente aí. Só que aqui você vai ver como o pássaro está no ar, né? Então você vai dar preferência para o pássaro. N do ar por N da água vai ser a altura do pássaro pela altura da imagem do pássaro. Tá? Aí inverte, né? Ok? Aqui você dava preferência para a água e aqui você dá preferência para o ar. É o que vai estar no numerador aí. Então agora vamos à demonstração de lâmina de faces paralelas. Então você tem aqui a lâmina de face paralela, o que vai acontecer? Tem um objeto aqui que você está observando, o seu olho está do outro lado da lâmina. O que acontece com a luz que provém desse objeto? O raio incidente, né, vai incidir aqui na lâmina de face paralela. Como a lâmina tem um índice de refração maior do que o ar, vamos imaginar aqui ar e a lâmina, né? O que acontece? O raio refratado ele irá aproximar da normal. Então você tem aqui o ângulo de incidência, o ângulo de refração. Mas ao sair da lâmina, o que acontece? Ele vai voltar para o ar. Então você vai ter aqui, olha, um ângulo de refração aqui, esse incidência aqui, tá? Depois eu explico. Na verdade é refração, né? Você está incidindo aqui, ó, da lâmina para o ar. Tá? Então esse ângulo de refração aqui, o ângulo vai ser maior, porque está indo do índice de refração maior, né? Do meio mais refringente para o meio menos refringente, que é o ar. Por que eu chamo de incidência aqui? Né? Tanto faz você incidir a luz por aqui,
né? Ela vai sair aqui, ou incidir por aqui, ela vai sair aqui. Tá? E como aqui você tinha um ângulo de refração, esse ângulo de refração é o mesmo ângulo dessa incidência aqui. Tá? Você tem aqui uma normal também, e aqui você tem ângulos alternos internos. Então são ângulos iguais. Então o ângulo de incidência da lâmina para o ar, eu estou chamando de R aqui, porque é o mesmo valor desse R que você tem aqui. Então isso aqui na verdade é o ângulo de incidência da lâmina para o ar. Tá? Mas, e aí o que você vai ver? Como são ar, lâmina, ar. Tá? O mesmo, você tem N1 seno I, N2 seno R aqui. Isso aqui é o N2 seno R que vai ser igual a N1 seno I. Significa que esse ângulo de incidência aqui, né, ou o ângulo de refração, como você queira chamar, é o mesmo ângulo que você tem de incidência aqui. Ou seja, o raio de luz aqui ele vai ficar paralelo ao raio que sai. São paralelos esses dois raios. Como nós enxergamos em linha reta, tá, você vai ter a sensação de que o objeto aqui ele vai estar mais próximo do sistema óptico aqui, ou seja, mais próximo da lâmina. Muito bem, como a gente demonstra isso? Tá? Eu quero demonstrar aqui o desvio, que vai ocorrer um desvio. Então, para demonstrar isso, o que nós temos? Olha, N1 é o índice de refração do meio onde a lâmina está imersa, no caso aqui o ar, né? Está imerso no ar. N2, índice de refração do material que constitui a lâmina, que é o índice de refração da própria lâmina aqui. D, desvio lateral sofrido pelo raio, é isso que eu vou querer calcular, chegar numa fórmula para isso. E é espessura da lâmina, que quanto maior for essa espessura, maior vai ser esse desvio aqui. Então, para isso, primeiro, observe que apareceu um θ aqui, né? Quem é esse θ? O θ vai ser 90 menos R. Mas eu poderia falar também que é o seguinte, esse ângulo I aqui, oposto pelo vértice, não é R mais θ? É isso tudo aqui, ó. Tá? O ângulo I oposto pelo vértice seria isso tudo. Então eu posso falar que θ é o ângulo I menos o R. Tá? Isso vai ser melhor aqui, porque eu tenho o valor de I e terei o valor de R. Então, o θ será I menos o R. Continuando baseando nesse ângulo θ aqui. θ, quem é o seno de θ? O seno de θ não é cateto oposto sobre a hipotenusa? Olha, quanto que vale essa hipotenusa aqui? Eu não sei, então eu vou chamar ela de x. Cateto oposto é o desvio, né, que é D, desvio, hipotenusa x. Então, o seno de θ vai ser D dividido por x. Vou chamar isso aí de 2. Olha que eu chamei de 1, primeiro ângulo, I menos R, e estou chamando de 2D sobre x. Muito bem. Olha, como eu vou ter que trabalhar com essa espessura aqui também, porque a espessura vai influenciar na resposta do problema ali. Quanto maior a espessura, maior vai ser o desvio. E para trabalhar com a espessura, eu vou trabalhar com esse ângulo R aqui, olha. Porque o cosseno de R não vai ser aqui a espessura dividido por x, então me interessa aqui saber quem é o cosseno de R. Cosseno de R, então, é o cateto adjacente, que é equivalente à espessura, dividido por x, que é a hipotenusa aqui, nesse triângulo retângulo. Bom, agora eu tenho tudo para desenvolver, tá? Se eu pegar 2 e dividir por 3, olha o que vai acontecer. 2 dividido por 3 é seno de θ por cosseno de R, que será D sobre x dividido por E sobre x. Olha, se você multiplicar invertido aqui, x com x, você pode simplificar. Então vai ficar seno θ por cosseno de R vai ser D dividido por E. Como eu quero achar o valor do desvio, eu vou passar o E para cá multiplicando. Então o desvio será E seno θ pelo cosseno de R. Mas quem é θ?
θ não é I menos R, eu vou substituir isso aqui. Olha. Então eu terei que o desvio será E, que é a espessura, seno de θ, que é I menos R, dividido pelo cosseno de R. E aí está demonstrada a equação do desvio. Bom, então a aula termina por aqui, tá? Existe aí uma lista de exercícios anexa, né? Seria interessante que você desenvolvesse toda a lista de exercícios para você entender bem o capítulo. Até a próxima aula.